Esse trabalho é o primeiro de uma parceria que vem sendo amadurecida desde maio, quando o NEV, o Núcleo de Estudos da Violência da USP, procurou o G1 para fazer um trabalho em conjunto e mostrar essa epidemia de mortes violentas no Brasil. Nesse meio tempo, outra entidade bastante respeitada, que é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, se uniu a gente e surgiu então a parceria e o nome, Monitor da Violência. Esse projeto, que é o primeiro dentro do Monitor da Violência, buscou registrar por uma semana todas as mortes violentas no país. É um projeto audacioso e a gente contou com a ajuda do NEV e do Fórum para estabelecer uma metodologia de trabalho e fazer esse mega levantamento que tem toda uma base científica e acadêmica. É o primeiro trabalho de muitos outros que a gente pretende tocar junto com o NEV e com o Fórum no final deste ano e no ano que vem, tentando sempre buscar soluções para esse grande problema da violência no Brasil. Para fazer esse levantamento, a gente envolveu mais de 200 jornalistas em todas as redações do G1 pelo Brasil. O primeiro passo foi definir as estratégias para conseguir os dados. Análise de boletim de ocorrência, relatório de ML, visita à delegacia, conversas com diversas fontes e familiares das vítimas. Oi pessoal, aqui em Sergipe a gente trabalhou da seguinte forma a coleta de dados para esse projeto. No período da manhã a gente recebia um relatório do Instituto Médico Legal com todas as ocorrências. Esses dados eram checados e no período da tarde a gente entrava em contato com a SSP, novamente com o ML, para buscar novos casos e fechar as informações do período da manhã. Isso se repetia pela manhã, à tarde e à noite. No dia seguinte a gente voltava nas ocorrências anteriores e tentava fechar aqueles detalhes que estavam faltando. Só que no decorrer da semana foi percebido que mesmo com a ajuda do ML e da SSP, não era possível ter todos os detalhes sobre etnia, horário de morte das pessoas, então a gente entrou em contato diretamente com os delegados, sim, os delegados responsáveis por investigar essas mortes. Foi com eles que a gente conseguiu mais informações para melhorar as informações dos textos e fechar os dados solicitados. Para cada morte foi publicada uma reportagem. Além disso, a gente montou uma força-tarefa com jornalistas de todas as editorias aqui em São Paulo para organizar os dados numa tabela única. Essa tabela tinha categorias como idade das vítimas, localização, tipo de crime, tipo de arma, etc. Nesse caso, a gente entendeu que era importante e que talvez nos facilitasse o contato com os necrotérios. E foi isso que a gente fez. A gente montou uma lista de todos os necrotérios do estado e com isso acabou completando itens importantes da nossa tabela de checagem. É importante dizer que durante o processo, o que a gente percebeu é que, como as informações não são centralizadas, muitas vezes aquela estratégia pensada lá no começo para conseguir os dados teve que ser revista. Quando a gente aqui de Goiás recebeu a missão de registrar ao longo de uma semana todas as mortes violentas, primeiro a gente intensificou nosso contato com as polícias, com o Corpo de Bombeiros, com o SAMU e também com os nossos colegas no interior do estado. Além das fontes oficiais, a gente também contou com a ajuda das famílias, que em muitos momentos nos passaram informações que deixaram nossas reportagens com muito mais detalhes. E no final, o que muita gente pode pensar que foi trabalho de uma semana acabou durando muito mais do que isso, porque a gente precisou cruzar muitas informações, acrescentar dados que chegaram depois, até conseguir confirmar os números e as histórias. Bom, e os resultados? Alguns já eram esperados, infelizmente. Mais de 1.000 pessoas morreram em apenas 7 dias no Brasil. 2/3 das vítimas eram pardas ou negras. A maioria delas era jovem, de 18 a 25 anos. Mas não só. A gente viu no nosso levantamento desde um bebê de 2 meses até um senhor de 112 anos entre as vítimas da violência. Alguns outros dados também confirmaram o que a gente já previa. Boa parte dos crimes ocorreu à noite e no fim de semana. Mas alguns dados surpreenderam. O Ceará, por exemplo, foi o estado com o maior número de mortes na semana, o que mostra um aumento da violência. Mas mais importante que números foi mostrar quem são essas vítimas, expor os rostos, contar as histórias, revelar as circunstâncias dessas mortes e tirar essas pessoas da invisibilidade.